pai, Oi. por que o meu nome é Davi? Que teu nome é Davi? É. Que tua mãe, assim, eu dei a liberdade para tua mãe escolher teu nome. E ela sentiu no coração na época de colocar Davi. Creio eu que é por conta do rei Davi, né? Da Bíblia. Entendeu? Você sabe quem é o rei Davi? Sei. Fala um pouquinho aí de Davi. Eu sei que o Davi derrotou um gigante, eu sei que viu um rei de Israel, eu sei que Davi era um pastor de ovelhas. Agora me diz uma coisa, por que o rei Davi era segundo o coração de Deus? Por que ele é chamado homem segundo o coração de Deus? Boa pergunta. Vamos lá. Então assim, às vezes a gente tem a impressão, quando fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus, que Davi era um homem com o coração perfeito. Não é isso que a gente pensa? Não é? Mas a gente só sabe que o único que é perfeito é Deus. só Jesus. Jesus é um homem perfeito. É claro que Jesus é Deus, filho, mas quando eu falo Jesus, nós estamos se referindo a Deus encarnado. Então, como homem, é o único perfeito. Aí todo mundo fala, pô, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Todo mundo acha que Davi, ele era, fazendo comparação com os homens de Deus, ele era o maioral, né? Não é assim que a gente pensa? Mas não é isso que a palavra está dizendo. Então vou te dar um exemplo. Toda vez que Deus quer trazer uma revelação para o homem, ele escolhe algum homem, para o mundo, para os homens, ele escolhe um homem para comunicar alguma virtude. A palavra fala que em Cristo reside toda a plenitude de Deus. Então todas as virtudes de um homem perfeito, você pode contemplar em Cristo. Ele é um homem completo. Sim. Certo? Certo. Só que no decorrer da Bíblia, todos os homens de Deus que foram levantados, eles provaram de alguma virtude de Deus. Como assim? Vou te dar um exemplo. Moisés. A palavra fala que Moisés é o homem mais manso da terra. Então ele provou o quê? De mansidão. Ele tocou nessa parte do Senhor, certo? Abraão era o pai? Da fé. Isso, então Deus comunicou primeiramente a Abraão esse caminho de fé que ele ia comunicar agora em plenitude através de Cristo. Mas primeiramente ele plantou essa semente em Abraão, por isso que ele é o pai da fé, certo? Certo. E aí você vai ver isso em vários homens da Bíblia, várias virtudes que o Senhor comunicou a algum deles, mas todos eles, assim como nós, eram pecadores, e Davi não é diferente. Aí todo mundo vai ver, por que Davi era chamado homem segundo o coração de Deus? Aí eu vou te explicar, que é assim, Davi também desfrutou de uma virtude do Senhor, e foi por causa dessa virtude que foi comunicada para ele, que o permitiu ser rei de Israel. Mas o porquê o coração? A conversa ainda é sobre o coração segundo Deus. Agora eu vou te explicar. No tempo dos juízes, que foi um período antes do rei Davi, foi o período de mais trevas da história do povo de Israel. Sério? Porque depois que a geração de Josué morreu, chegou uma geração que não conhecia o Senhor. Lembrou? Na verdade. Então é a época dos juízes. Eles não conheciam. Enquanto a geração de Josué estava aqui entre nós, eles preservaram tudo que eles receberam de Deus através de Moisés. Mas depois de toda aquela geração morreu, levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Então eles faziam as coisas, a palavra é até interessante, né? Que fala assim, eles faziam as coisas conforme cada um achava que devia fazer. Mas eu me lembro de 2 juízes aí nessa época, porque o juiz era as pessoas que comandavam. Isso. Um deles, eu acho que você é a Débora e o Sansão. Isso. O Senhor levantou vários juízes, Débora, Sansão, Gideão, vários. Por que o Senhor levantou? Não era propósito do Senhor juiz, mas ele levantou por causa do tempo de trevas. Então o Senhor encontrou em algumas pessoas uma oportunidade de guardar o povo de uma degradação total. Até que veio
de Ana, Samuel. E o Senhor começou a restaurar as coisas. Então, a história de Davi começa com Samuel. E aí nós vamos entender o coração de Deus, não vamos perder o foco. Certo? Então, o Samuel começou a ressignificar as coisas, começou a ter uma restauração através de Samuel. Só que chegou um determinado momento que o povo, fazendo comparação, fala. Eu acho que eu sei o que acontece. É porque o povo de Israel viu que os outros povos não tinham juízes, mas sim reis. E queriam ser igual a eles. Isso, então como eles viam no modelo de juízes, apesar de Samuel ser um sacerdote, ele ainda era um juiz sobre o povo. Ainda tinha essa... mais porque tem um rei. E eles estavam olhando as nações em volta, os outros povos, e eles tinham um rei. E aí eles acharam, eles agora não queriam um rei, não queriam mais ser governado à maneira de Deus, que era através do sacerdócio. Então eles exigiram um rei. Então qual foi a orientação de Deus através de Moisés para o povo? Busque um rei segundo os vossos corações. Então presta atenção. Então o povo levantou um rei segundo o coração deles, segundo a cobiça deles, que foi Saul. Saul. Entendeu? Então Deus deixou eles à vontade para escolher um rei segundo o coração deles. Entendeu? Agora você já está começando a entender. Então o Senhor mostrou para eles que, está vendo, a escolha de vocês só dá nisso. Então o Samuel fez tudo errado, o Saul fez tudo errado, foi todo atrapalhado, levou o povo para o buraco. Aí o Senhor agora, eu vou escolher um rei segundo o meu coração. Davi. Não, quer dizer, o Samuel. Deus falou. Eu vou agora escolher. O povo não escolheu. O Saul era um rei. O Saul era um rei segundo o coração do povo. Agora Deus vai falar assim: agora eu vou escolher um rei segundo o meu coração. Isso não quer dizer que o Davi era perfeito. A única coisa que está querendo dizer aí é que essa escolha era de Deus. Então isso quer dizer que Saul foi escolhido pelo povo, mas Davi foi escolhido por Deus. Isso, é simplesmente isso. Então é como se eu falasse assim, se eu fosse parafrasear, se eu fosse falar da minha própria maneira para você entender, eu ia falar: Saul é um homem segundo o coração do povo. É um homem que foi escolhido pela vontade do povo. Em contrapartida, Davi é um homem segundo o coração de Deus, é um rei escolhido pela vontade de Deus. Entendeu? Então Davi, ele não era perfeito no seu coração. Ele foi simplesmente um homem escolhido por Deus para reinar. Agora, aí entra o detalhe. Qual é a virtude particular que Deus encontrou em Davi, que Deus comunicou para Davi, né? Para que ele fosse credenciado para ser rei de Israel? O que faz o Senhor escolher alguém para ser rei? Aí é onde entra aquilo que Davi desfrutou do Senhor. Sabe o que foi? Porque Davi lutou com o leão. E com o urso, né? Para quê? Para salvar as ovelhas. Então essa foi a particularidade do coração de Davi. Ele era um homem que dava vida pelas ovelhas. E isso credenciou ele a ser rei. Então esse foi o ponto, essa foi a virtude que Deus encontrou em Davi para colocar ele à frente do seu povo, porque aquele povo é o povo de Deus. Então Deus colocou um homem que daria vida pelo seu povo. Por isso que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele não é melhor do que nenhum outro homem da Bíblia. Mas nas virtudes que ele carregava, ele era um homem que estava habilitado a governar sobre o povo. Porque ele daria vida pelas ovelhas. Pelo povo de Israel. Entendeu? Então essa é a característica principal de Davi. Então nunca lembra Davi como um homem perfeito. Porque ele também errou. E errou feio em algumas coisas. Quando a gente vai lá na história, ele errou muito feio. Mas tinha algo que sobrepujava. A palavra fala que o amor cobre multidão de pecados. Então, aquilo que ele carregava de virtude, que era o fato de ele dar vida pelos seus irmãos, sobrepujava as suas falhas e os seus pecados. Certo? Sim.
Então é sobre isso. É por isso, agora você conseguiu entender um pouco mais. Ele foi um homem segundo a escolha de Deus para governar. Amém? Amém. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado